a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gratidão, essa é a palavra. Nessa noite comemorando 83 anos do Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Oremos. Obrigada, Pai, por todos os que vieram antes de nós. Obrigada por nos conduzir cada dia, em cada tarefa, em cada estudo, em cada oração. Obrigada por tudo o quanto tem realizado nesses 83 anos, nos ajudando a superar as dificuldades, acolhendo nossos pedidos, nos acalentando quando em dores, nos mostrando rumos novos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, caravaneiros de amor, para continuarmos nossa missão na difusão do Espiritismo, através do estudo da caridade. Abençoe e instrua nosso palestrante desta noite de hoje, Paulo Jacobina, que ele possa ser um instrumento da tua mensagem, confiantes na tua presença através de conselheiro e toda a sua falange. Pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje, dizendo juntos graças a Deus. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Jacobina, estou como presidente da Associação Filosófica Pedra de Afiar. Também sou médico da Sociedade Espírita Ramatiz, que fica localizada na Tijuca, no Rio de Janeiro, assim como sou expositor, falo sobre o Evangelho, sempre no terceiro sábado do mês, na Aliança da Fraternidade. Fica localizado no bairro do Andaraí. Também sou sacerdote gnóstico, na Igreja Gnóstica, do assim como também sou mestre na Rosa Cruz, na Fraternitas Rosacruciana Antiga, a Rosa Cruz de tradição Uiracocha. Queria agradecer principalmente a Valéria, que me convidou para estar aqui hoje com vocês, né? Todos que fazem parte ou acompanham, de certa forma, o Centro Espírita Caravana Conselheiro. Estamos comemorando neste mês 83 anos de existência no mundo material, obviamente, desse Centro Espírita. Não é sempre que nós alcançamos essa idade, ainda mais numa instituição como um centro espírita, e parabéns a todos aqueles que viveram antes de todos nós, estão conosco agora, e também um parabéns para aqueles que estão entrando no centro espírita, para que ele possa se perpetuar ainda mais. Quando eu fiquei sabendo desse convite a respeito de dar um pequeno estudo para vocês, né, compartilhar esse pequeno momento com vocês, né, mas grande dentro da Caravana Conselheiro, me veio um tema para conversar, que é a respeito das dificuldades no caminho espiritual. Ao longo da nossa jornada, nós tentamos sempre buscar muito conhecimento e, normalmente,
acabamos esquecendo de prestar atenção nos desafios da nossa jornada. A gente tende a estudar pouco esses desafios e prestar menos atenção neles, só prestando atenção quando eles surgem de fato. Isso faz com que a gente possa se confundir um pouco na nossa jornada espiritual. Então, a ideia básica do nosso bate-papo de hoje é justamente abordar esse tema, que é um tema amplo. Existem vários desafios, obviamente nós não vamos esgotar o assunto, mas vamos trazer alguns aqui que são importantes que você tenha em mente. O biólogo e educador suíço Jean Piaget nos ensina que o ato motor conduz ao ato mental. Isso significa, dentre outras coisas, que é através da vivência, é através da prática que nós costumamos aprender. Isso em si já traz para todos nós que buscamos uma jornada mais espiritual um alerta que é importante ler, é importante estudar, sim, mas também é importante vivenciar aquilo que nós estudamos. É importante praticarmos aquilo que nós estudamos. No Pedra de Afiar, a gente costuma falar que a prática sem teoria é vazia e a teoria sem prática ela é inútil. Nós precisamos aprender a conjugar essas duas ferramentas, a vida prática e a vida teórica, a vida dos conceitos. E quando a gente consegue fazer com que a teoria e a prática andem de mãos dadas, a gente trilha verdadeiramente o nosso caminho espiritual. E é justamente quando a gente está vivendo a nossa vida, inicialmente só no seio da matéria, sem pensar muito nessa espiritualidade, que a gente começa a perceber com o tempo que falta alguma coisa, falta algo na nossa vida. Muitas das vezes nós somos levados a procurar um centro espírita pelo chamado caminho da dor. Isso é, algum sofrimento se abate sobre nós, nós procuramos remédio na chamada vida material e percebemos que não encontramos esse remédio. E algo dentro de nós nos convida a procurar algo na espiritualidade. A nossa alma canta, chama por esse caminho. Nós seguimos por esse caminho, entramos em contato com a espiritualidade, e ao entrar em contato com a espiritualidade, a nossa aflição tende a diminuir. E à medida na qual a gente vai se envolvendo com uma vida no centro espírita ou em qualquer outro lugar de natureza espiritual que melhor se adeque às nossas crenças, essa dor tende a passar e as coisas voltam a ficar, entre muitas aspas, normais. É claro que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas dentro desse caminho. O primeiro deles é, quando a gente entra nessa vida espiritual, nós precisamos prestar atenção e compreender que toda vida, na verdade, é espiritual. Nós antes estávamos cegos, nós estávamos adormecidos para as verdades universais. No momento no qual começamos a despertar, percebemos que a vida é para algo além da matéria, mas que a matéria também faz parte da nossa vida, mas ela deve ser conduzida de acordo com a vontade do espírito e não com a vontade da própria matéria. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, a famosa frase: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Essa passagem traz para a gente que se você leva uma vida pautada nos ideais espirituais, aquilo que é material e lhe será necessário para a sua jornada, lhe será fornecido por acréscimo. Mas se você busca algo exclusivamente material, você não vai conseguir encontrar algo espiritual, porque eles pertencem a dois caminhos diferentes. O caminho espiritual é aquilo que nós chamamos do caminho do ser, enquanto o caminho material é o caminho do ter. E quando você trilha o caminho do ser, você pode ter coisas, ter a posse das coisas. Mas quando você trilha o caminho do ter, você dificilmente vai encontrar o seu ser, a não ser que você, após trilhar esse caminho por muito tempo, cansar de dar com a cara na parede, perceber o vazio existencial
que assolem você e você mude de caminho, abandonando o caminho do ter e entrando no caminho do ser. É claro que essa mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Muitos de nós somos levados a essa busca espiritual, a esse caminho do ser, mas trazemos conosco práticas da nossa antiga vida. Ou seja, ainda estamos numa espécie de um meio termo. Nós vamos encontrar muitos que, na verdade, se sentem frustrados nas suas vidas chamadas profanas, sua vida material, e buscam dentro de um centro espírita, de uma organização espiritualista, sanar as suas frustrações. São pessoas que muitas das vezes carecem de uma atenção e, ao chegarem um centro espírita, buscam se tornar o centro das atenções. Perceba, isso não significa que você não possa exercer uma função de destaque, mas significa que você não deve almejar esta função. Porque se você está almejando esta função de destaque, no nosso exemplo, alguém que quer receber atenção, isso significa que você está buscando ter coisas, não ser alguma coisa. Mas no momento no qual você se coloca à disposição para auxiliar aquele trabalho, aquele grupo, aquela comunidade da melhor maneira possível, você pode acabar se tornando o centro, entre muitas aspas, das atenções. Por que eu coloquei entre muitas aspas? Porque na nossa jornada nós começamos a perceber que, assim como a gente vai encontrar na oração atribuída a São Francisco, ele vai falar: fazei de mim instrumento da sua vontade. Isso significa que aquilo que a gente faz não somos nós que estamos fazendo necessariamente, mas que nós estamos servindo de intermediário da vontade do Pai, da vontade do Criador. Então, quando realizamos um ato sagrado, na verdade, quem está realizando esse ato é a própria divindade, por intermédio de nós. Ou seja, nós apenas não atrapalhamos essa função. Então, quem se encontra ali executando alguma coisa, não sou eu, CPF, mas sou eu em um estado mais elevado. E por isso é importante que a gente preste atenção na nossa vida profunda. Por quê? Porque ela nos convida constantemente a vivenciá-la. E porque nós não prestamos atenção nessas demandas, nós corremos o risco de levar essas questões para a nossa jornada espiritual. E por mais que a gente passe a frequentar um centro, seja ele qual for, nós, na verdade, não estamos vivenciando os ensinamentos que ali se encontram. Nós estamos levando as nossas práticas do mundo profano para um ambiente que deve ser encarado sagrado. Nessa jornada é importante que a gente preste atenção em também uma outra questão. Como eu disse no início do nosso conversa, quando as pessoas tendem a ir para uma jornada espiritual, elas tendem a ir pelo caminho da dor. Poucos são aqueles que vão de fato pelo caminho do amor, que recebem um chamado desde jovens, ou até mesmo em um determinado momento da vida elas percebem: não, eu posso seguir por esse caminho, porque isso vai me ajudar a me desenvolver ainda mais. A maior parte de nós acaba indo pela dor. E quando a situação associada à dor passa, normalmente a gente acha que podemos abandonar essa jornada. Ledo engano, porque os problemas vão continuar a existir. Não é porque eu sanei aquele sofrimento momentâneo que outras situações não vão acontecer. Então é importante que eu continue minha jornada, mas prestando atenção aos ensinamentos que ali se encontram, para que quando outra situação não tão boa assim venha acontecer na nossa vida, eu tenha as ferramentas necessárias para lidar com aquilo. Ou até mesmo para que quando vier alguma coisa acontecer, dita como ruim, o dano que eu receba daquela situação não seja tão grande quanto ele poderia ser, porque eu estou trilhando correto, estou de entendimento, de prática, de vivência espiritual.
É claro que muitas das vezes a gente separa a nossa vida chamada profana da nossa vida espiritual. A gente pensa, nossa, eu estou passando por um problema financeiro, então eu preciso me dedicar ainda mais no meu trabalho material. E isso faz com que muitas das vezes a gente também abandone essa nossa jornada espiritual. Mas se a gente não percebe que tudo se encontra interligado, abandonar o trabalho espiritual não vai resolver o nosso problema financeiro. Pelo contrário, vai fazer com que a gente deixe de alimentar uma parcela significativa do nosso ser. Isso aumente as situações de dor no nosso caminho. Então é necessário a gente sempre entender a vida espiritual, ela é mais importante do que a vida material. Mas, novamente, isso não significa que você deva abandonar sua vida material. Porque se nós estamos na matéria, ela tem um propósito na própria criação. Então, cabe a nós entendermos que propósito é esse. Vivenciá-lo na própria matéria, mas nunca se esquecendo da onde nós devemos mirar, aquilo que deve nos fazer caminhar a nossa jornada, é o nosso propósito espiritual. Dentro dessa nossa jornada, existe também um outro desafio, que é a gente aprender como estudar. É normal a gente pensar nessa questão toda que, não, eu vou chegar lá, cheguei no centro, é só ler o que está passando, é só ler texto, é só ler alguma coisa, é só assistir uma palestra. Bem, esse só entre muitas aspas, porque não é tão simples quanto parece. Quando estamos dedicando ao existem alguns ensinamentos que nos são passados. O primeiro deles é, por mais que o Espírito da Verdade possa se manifestar, por mais que um espírito de escola venha passar uma determinada mensagem, ele faz uso das ferramentas que estão disponíveis naquele lugar. Então, ele sempre se encontrará limitado pela cognição e as ferramentas disponíveis por aquelas pessoas, seja elas quais forem. Então, um exemplo prático para ficar um pouco mais tangível para todos nós, né? Eu, quando era pequeno, eu sempre gostei muito de brincar de Lego, né? E meu filho também gosta de brincar com bloquinhos de montar. Quando você compra, geralmente, uma caixa de Lego, de algum bloco de montar, ele tem um desenho daquilo que ele monta a priori. Isso é, aquelas peças montam aquele desenho que existe ali. Isso não significa que você não possa montar outras coisas. Você até pode fazer outras criações com aqueles blocos, mas não será necessariamente idêntico a uma caixa que vem as peças adequadas para você fazer aquilo que você está buscando fazer. É a mesma coisa em relação às nossas mensagens espirituais. Um espírito vem para se manifestar num determinado lugar. Ele vai entrar em sintonia com quem permite esta sintonia. Mas dentro de cada um de nós possui um conjunto de blocos. Então, por mais que ele tente passar uma determinada mensagem, ele ainda vai estar limitado às condições do médium, daquela pessoa que está ali para receber. Isso nos chama a atenção para duas coisas básicas. A primeira delas é o médium deve ampliar cada vez mais o seu arcabouço de conhecimento para ter mais ferramentas para servir de base para estas mensagens. E quando eu falo ampliar esse arcabouço de conhecimento, não significa ler apenas aquilo que costuma se chamar de doutrina, mas trazer também outras ferramentas, ferramentas históricas, filosóficas, ferramentas científicas, para a gente poder compreender melhor o funcionamento dessas ciências e assim servir de base melhor. O outro ponto que também é importante é que toda leitura que a gente vai a fazer, seja quem for que escreveu, a gente tem que ter essa noção. Todo ser manifesto está condicionado às situações do tempo e no espaço no qual ele se encontra. Ele pode ser até um ser um pouco fora da curva,
mas ainda assim ele está condicionado às informações disponíveis naquele momento. Por isso é importante que a gente preste atenção aos vieses temporais, os vieses dos costumes, dos hábitos que a gente ali vai encontrar, porque justamente esses vieses também influenciam essas peças que o médium vai ter para passar uma determinada mensagem. Significa que se eu vivo numa determinada cultura que prega uma determinada coisa, esse meu pensamento pode contaminar uma mensagem espiritual, mesmo que a mensagem espiritual não tenha nenhuma correlação direta com aquele tipo de pensamento. Então é importante sempre contextualizarmos o momento, o local e quem foi o intermediário daquela mensagem, para justamente saber que blocos estão sendo utilizados para transformar uma determinada mensagem. Uma outra coisa associada a esse caminho, desses estudos em si, ele vai se encontrar no fato de que a palavra, seja ela falada, seja escrita, ela é um intermediário. Isso significa que ela é apenas uma forma, que ela pode ser dotada de essência, ela pode ser dotada de significado de acordo com quem fala. Por exemplo, se eu digo a palavra manga, alguém pode pensar na manga fruta, outra pessoa pode pensar na manga da camisa, alguém pode pensar na manga de mangá, né, de caçoar, e dependendo, você pode pensar em mangá, aquela revista em quadrinho japonesa. Perceba, de acordo com o viés de cada indivíduo, ele está atribuindo um significado àquela forma, àquela palavra, de acordo com a sua bagagem. Então, quando nós vamos fazer uma leitura de um tema, principalmente associado à espiritualidade, nós devemos entender que devemos ler para além da forma, saber o que se encontra por detrás daquela palavra, que significado aquela palavra tem naquele contexto, que muitas das vezes não é o significado da palavra que está sendo utilizada, porque eu posso ler manga como mangá, né, a revista em quadrinho, mas ali está dizendo mangá de caçoar de alguém. Então eu preciso ir para além do significado que eu trago e que muitas das vezes é o significado que é utilizado por aquela pessoa para poder se expressar. Porque muitos de nós têm a dificuldade de criar um arcabouço de palavras, de conceitos e utilizá-lo da maneira mais adequada possível. Nós utilizamos sinônimos como se todas as palavras sinônimas significassem justamente a mesma coisa. Isso tende a gerar uma série de desdobramentos não tão legais assim. Vou dar um exemplo de uma questão que permeia muito o estudo da espiritualidade, principalmente do espiritismo. Quando eu vejo, por exemplo, em um livro alguém falando sobre caridade, ou até mesmo alguém falando assim, ah, não, vamos distribuir comida na rua, porque isso é caridade. Eu preciso prestar atenção. Será que a pessoa está falando sobre caridade do ponto de vista espírita mesmo? Ou ela está falando caridade de um outro ponto de vista? Porque existe a máxima que diz, fora da caridade não há salvação. Isso é, para buscar a vida chamada vida eterna, para buscar a felicidade que é de outro mundo, eu devo praticar a caridade. E quando eu olho o livro dos Espíritos, na pergunta 886, está lá a pergunta: ah, o que significa caridade? Como Jesus a compreendia, a entendia? E aí vem a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Isso significa que, para praticar a caridade, eu devo ser benevolente, indulgente ou praticar o perdão. Se eu não faço nenhuma dessas três coisas nos meus atos, por mais legal que ele seja, esse ato não é um ato de caridade. Então eu preciso prestar atenção. Se eu estou lá no centro dando passe, eu estou sendo caridoso? Não sei.
Eu tenho que entender se, nesse meu ato de dar um passe, eu estou sendo benevolente, indulgente ou eu estou praticando o perdão. Se eu não estou fazendo nenhuma dessas três coisas na minha ação, eu não estou sendo caridoso. Isso não significa que dar o passe não seja importante. Sim, o é. Isso traz conforto para muita gente, isso auxilia muita gente no seu trabalho. Mas isso não significa necessariamente que eu estou sendo caridoso. E muitos de nós falam que somos caridosos porque nós damos um passe, porque nós fazemos uma palestra, porque nós realizamos um trabalho espiritual num centro espírita, quando, na verdade, nós não estamos sendo caridosos. Novamente, isso não invalida a nossa prática, mas é importante que a gente perceba a motivação que se encontra por detrás da nossa ação. E também é importante que a gente entenda que os atos, né, a forma manifesta, ela é mutável. Ela deve estar sempre amparada naquilo que é superior. Então, eu posso ter ações aparentemente antagônicas, mas que, na verdade, elas expressam a mesma coisa. Dá um exemplo para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Imagina que tem alguém passando fome. Se tem alguém em situação de fome e eu tenho acesso à comida, eu pego comida e dou para essa pessoa. Eu vou saciar a fome dessa pessoa, nem que seja de maneira momentânea. Eu realizei uma boa ação. Não necessariamente é uma caridade, mas é uma boa ação. Eu auxiliei o próximo. Agora, vamos supor que existe uma pessoa que eu conheço que é diabética e ela diz: eu estou com fome, você pode me dar esse pudim que você tem? E eu vou lá e dou, porque a pessoa está com fome. Ou seja, eu não estou ajudando essa pessoa. Pelo contrário, eu posso estar prejudicando-a, uma vez que ela é diabética. Então, negar o pudim para essa pessoa é um bom ato. Isso significa que nós também devemos aprender a dizer não. Não é porque aquilo, muitas das vezes, parece ser uma boa coisa, que aquela conduta, de fato, é uma boa. Nós devemos saber dizer não da mesma maneira que devemos saber dizer sim. Saber quando dizer sim e saber quando dizer não é fundamental. E para isso é importante que eu estude, que eu compreenda as leis superiores, que eu compreenda a lei maior, que é a lei de amor. Ao compreender a lei de amor, eu consigo saber quando eu vou dizer sim e quando eu vou dizer não. Quando eu vou alimentar alguém e quando eu não vou alimentar aquela pessoa, porque aquele alimento não irá lhe fazer bem. Tirando uma passagem evangélica, a famosa frase de Jesus: não dê pérolas aos porcos. É claro que, como toda passagem evangélica, ela tem uma série de significados por detrás dela, mas é importante que eu saiba dar cada qual na medida da sua capacidade. O diabético não tem capacidade de comer pudim, então eu vou dar isso para ele. Já a pessoa que está com fome na rua demanda dessa comida, então eu vou dar alimento para aquela pessoa, porque está adequado à necessidade daquela pessoa. Perceber essas nuances é fundamental na nossa jornada. Ver para além da aparência também é fundamental, para que a gente não caia no golpe dos falsos profetas, que se dizem sábios, que se dizem iluminados, mas quando você olha as suas condutas, são todas baseadas no próprio ego, na sua própria personalidade mundana. E a gente vê tanta gente que se diz tanta coisa, mas que na prática acaba não sendo. E isso tende a fazer com que nós venhamos a nos afastar de uma vida espiritual. Porque nós ouvimos sobre alguém que cometeu um ato bárbaro, né? Uma atrocidade, se fazendo passar por um ser iluminado. Isso também não significa que se você não que se você está na vida espiritual, você não vai ser.
resultado, você não vai passar por dificuldades. E quando você passar por dificuldades, você pode cair, você pode tropeçar. Lembrando também uma passagem evangélica, o tropeço é necessário, mas ai de quem tropeçar. Isso significa que tropeçar faz parte da vida. E é importante que a gente entenda o estado no qual a gente se encontra na nossa jornada. Muitas das vezes a gente coloca um peso muito grande em nós, falando: nossa, eu já frequento um lugar há trocentos anos, eu já estudo isso há tanto tempo, e mesmo assim eu tenho tais pensamentos, eu tenho tais condutas. Sim, tudo bem, isso faz parte da sua jornada. Não é porque eu leio muito que eu consigo praticar. Eu preciso também tentar colocar em prática constantemente esses ensinamentos que eu tenho acesso, que eu estudo, compreender aquilo que eu vou fazer, mas entender também que perfeito de maneira absoluta, apenas Deus o é. Nós somos perfeitos de maneira relativa. O que que isso significa, essa perfeição de maneira relativa? Significa que eu consigo fazer o melhor possível com base na minha condição momentânea. Se você está cansado, tudo bem, você pode fazer alguma coisa, mas sabe que esse resultado vai ser inferior se você estiver descansado. Isso não faz com que esse resultado seja um resultado ruim. Significa que esse resultado está condicionado às circunstâncias que você se encontra naquele momento. Mas também é importante que a gente preste atenção para não cair na falácia de que é muito comum acontecer por aí. Falar: eu estou no meu processo, então eu vou me respeitar. Quando, na verdade, a pessoa está utilizando isso para racionalizar a busca material que ela está tentando realizar. E está abandonando, de fato, essa jornada espiritual. É importante sempre que a gente tenha atenção justamente nessas nossas falas. Não é porque você estuda que você não está alheio a passar por dificuldades. Não é porque você estuda que você não vai ser convidado constantemente a se colocar à prova. E aí muita gente vai falar: o caminho espiritual é um caminho de dor. E isso tende a fazer com que a gente abandone este caminho. Bem, vou te dizer que o caminho material é um caminho com muito mais dor. Só que a gente não tem ferramentas para superar essas dores. O caminho espiritual, ele traz a dor de deixar para trás o velho ser, mas ele traz a felicidade de encontrar na nossa frente um novo ser, um ser evangelizado, que leva uma vida prática de vivência espiritual em cada instante, em cada ato, cada momento da nossa vida. Assim fica o convite a todos vocês a pensarem nas suas jornadas, pensarem nos seus desafios, pensarem nas suas limitações e entender que, ancorado no alto, no amor divino, a gente consegue ir mais longe. Mas para isso a gente precisa entender aonde nós estamos, quais são as nossas limitações, porque assim a gente consegue mudar estas limitações. A gente começa a separar aquilo que é importante, espiritual, daquilo que não é importante, o caminho do ter, buscando cada vez mais a nossa realização, a nossa felicidade. Espero que todos possam refletir bastante e que após essa reflexão, é claro, possam colocar em prática esses ensinamentos, esses pensamentos na vida de vocês e que isso possa também auxiliar a fazer com que vocês encontrem a felicidade para a qual cada um de vocês nasceu para encontrar. Agradeço a todos e vamos fazer uma oração para encerrar o nosso trabalho de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos e nossos sentimentos ao nosso Pai,
Senhor Deus da criação. Vamos agradecer por este momento que nos permite vivenciar a vida, que nos permite vivenciar a conexão com o sagrado. Que possamos todos os dias em nossas ações, em nossos atos, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, amar a Deus acima de qualquer coisa, porque quando entendemos que Deus se encontra em todos os lugares, podemos assim amá-lo como devemos fazer, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão, entrando em contato com aquilo que é de mais sagrado em nós, em todas as partes da criação, porque assim, e apenas assim, encontraremos a verdadeira salvação. Que possamos manter esta sintonia em todos os momentos da nossa vida e que possamos dar também os nossos parabéns ao Centro Espírita Caravana Conselheiro, que muitos tantos outros anos venham em frente e que ele possa continuar realizando este trabalho maravilhoso, auxiliando a todas as pessoas que neles buscarem esse contato, esse amor, essa troca fraterna e saudável. Que assim seja, graças a Deus. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.